João capítulo 1, versos 10 a 12. Acompanhe na sua Bíblia. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu quero trazer uma breve palavra, não vai ser longa, sobre o tema Não havia lugar para ele. A palavra de Deus nos surpreende ao exatamente dizer esta verdade. Não havia lugar para ele. Nós estamos aqui hoje exatamente para dar todo lugar a ele. Oferecer a ele todos os espaços da nossa vida, da nossa alma, da nossa mente. Mas o fato é que ele veio para aqueles que eram seus e os seus não receberam. Um certo jovem alemão chamado Wolfgang Borchardt teve uma curta existência de 26 anos apenas. Sua vida foi marcada por duras experiências nos campos de batalhas da Segunda Guerra Mundial. Passou por 17 prisões políticas, por uma doença prolongada que foi contraída quando ele ainda era soldado e que se agravou pela falta de medicamentos e alimentação e que posteriormente acabou levando à morte com 26 anos. Antes de morrer, em 1947, o Borchardt saiu do anonimato e se transformou em um grande nome da literatura alemã, embora ele só tenha escrito uma única peça literária. A sua obra, O Homem Lá Fora, nela Borchardt relata a história de um soldado chamado Bickmann, que chegou em casa depois de ter sido prisioneiro de guerra. Ele havia aguardado por esse momento com grande expectativa e finalmente avistou a sua casa e pensou: agora poderei abraçar a minha querida esposa. Com o coração palpitante, aproximou-se da porta e bateu. A porta se abriu, sua esposa estava ali, bem à sua frente, mas com um olhar frio e distante. Imediatamente, aquele ex-combatente reconheceu que ela não o esperava mais. Ele havia demorado muito para chegar. E lamentavelmente o outro havia tomado o seu lugar. Parado bem diante da porta da sua própria casa, ele percebeu que já não havia lugar para ele ali. O soldado Bickmann retirou-se dali completamente triste e desolado. Eu não li o livro, nem sei se ele existe em português. Eu até gostaria de ler, para saber um pouco mais dessa história para contar para vocês. Mas por enquanto fique só com esta ideia. Ficar de fora da própria casa é muito triste. Anelar chegar na sua casa, no seu lar e não poder entrar, não poder ficar, não ser recebido. Existem dois grandes pecados que a humanidade tem cometido. O primeiro é o pecado da rejeição, o segundo do não reconhecimento. O pecado da rejeição é o que está escrito: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E é claro, agora estou me referindo à obra de Cristo, à sua encarnação, o seu tremendo esforço, a sua tremenda renúncia e entrega de deixar o céu de glória e vir a este mundo que era seu,
Ele o criou. Mas a Bíblia diz: veio e não havia lugar para ele no coração dos homens. A Bíblia está cheia de episódios, de eventos que demonstram que, de fato, Jesus foi sendo colocado para fora da sua casa. Os moradores de Belém não tiveram lugar para ele quando ele nasceu. A Bíblia diz: e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Não foi por acaso que Jesus nasceu numa estrebaria. Não é por acaso que Maria o deitou numa manjedoura. É porque não havia lugar para eles. Bem que José tentou achar um outro lugar, mais digno, mais adequado, mas não havia lugar para eles. Os moradores de Nazaré, quando Jesus começa o seu ministério messiânico, a Bíblia diz que os moradores de Nazaré não quiseram Jesus. Está escrito assim: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eles não conseguiram fazer isto. Milagrosamente Jesus passou entre eles e foi embora. Mas foi embora da sua casa, foi embora da sua terra natal, foi embora do lugar que ele foi criado. A Bíblia diz que os moradores de Gadara expulsaram Jesus do seu território. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse de seu território. Marcos 5, 16, 17. Jesus tinha feito o grande milagre da libertação de um homem altamente possuído por demônios. Com a libertação do homem houve alguns prejuízos, porque vários porcos que os judeus não deveriam estar cuidando, porque não era permitido, foram lançados ao mar, precipitaram-se ao mar. E eles aproveitaram todos esses acontecimentos para dizer: não queremos Jesus aqui. A Bíblia diz que eles o expulsaram do seu território, dos seus termos. Os samaritanos não quiseram receber Jesus. A Bíblia diz: e mandou mensageiros diante de sua face, e indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. Lucas 9:52. Não puderam pousar naquela cidade samaritana, não puderam descansar por ali. Todos aqueles termos pertenciam ao Criador, mas eles não permitiram que ele acomodasse em sua própria casa. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado diante do tribunal de Pilatos, como a maioria dos políticos, tentam agradar a Deus e aos demônios ao mesmo tempo. Tentam andar na estrada larga e estreita ao mesmo tempo. Querem falar a língua de todos e com isso eles pecam, né? Os políticos erram porque não têm um compromisso às vezes com uma ética absoluta, mas com a multidão, com a opinião pública. E aí Pilatos, como sabemos, trouxe um malfeitor e disse: eu posso soltar, na época, nos dias da festa, eu posso soltar uma pessoa condenada. E ali Jesus foi colocado ao lado de Barrabás. Mas a Bíblia diz: toda a multidão clamou a uma dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo:
crucifica-o, crucifica-o. A multidão rejeitou Jesus, trocou o malfeitor, o Jesus pelo malfeitor. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia, no livro do Apocalipse, deixou Jesus pelo lado de fora. Apocalipse 3:20, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. De que lado Jesus estava? Do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Mais uma vez o Senhor clama, pede, quase suplica, para que os homens o deixem entrar. Mas nem sempre os homens querem ouvir o seu pedido, a sua súplica. Ele está sempre à porta, mas sempre para o lado de fora. Mais importante é que Jesus não vai embora. Ele ainda permanece por um longo tempo do lado de fora, batendo a porta, esperando que alguém abra a porta e permita que ele entre. O segundo pecado que eu mencionei é, primeiro, o da rejeição, agora o do não reconhecimento. Hoje se fala muito sobre direitos. Direito à vida, direito à privacidade, direito à igualdade, direito à liberdade, direitos individuais, direitos coletivos, direitos humanos, direito da infância e da adolescência, direito do idoso e etc. Para que todos esses direitos criados pelas organizações de direitos humanos, para que eles funcionem, sejam cumpridos, junto com os direitos, geralmente é criado também uma lei, uma regra. Essas leis específicas são criadas para garantir o cumprimento dos direitos. Se não forem cumpridos, as leis determinam multas, condenações. Então um complexo de coisas criados para funcionar, ou seja, observe os direitos. Tem que observar os direitos que são estabelecidos. Tudo isso é muito bom, não resta dúvida. Os direitos que estão sendo estabelecidos, a maioria deles, quase na totalidade, né, são bons. Respeito, consideração, apoio, proteção. Só que os homens têm criado direitos, criado leis específicas para fazê-los cumprir. Só que eles nunca se lembraram de pensar: e os direitos de Deus? E que faremos com os direitos de Deus? Sabe que Deus não tem mais nenhum direito neste mundo? Não tem direito sobre as suas criaturas, sobre a sua criação? Deus não tem direitos a serem observados? Se olharmos para a Bíblia, vamos descobrir que há muitos, dezenas, centenas de direitos. Aliás, toda a vida, de fato, ela só funciona de forma correta quando os homens observam os direitos de Deus, porque os direitos de Deus é a nosso favor, sempre para o nosso bem. A Bíblia diz: o Senhor já reclamou isto, dizia: os meus direitos, cadê? No livro de Isaías, capítulo de número 1, o Senhor diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. O Senhor Jesus Cristo possui pelo menos 3 grandes direitos que precisam ser reconhecidos.
para que tudo possa ir bem neste mundo, para que a humanidade tenha um mínimo de coerência, para que as nações aprendam como comportar-se melhor. Quais são esses direitos de Cristo que precisavam ser, no mínimo, respeitados por todos os seres humanos? Primeiro, o direito de Criador. Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 16, ele diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Agora escute a frase final: tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo. Ele criou tudo e tudo só tem um sentido nele. Aqui está a razão da criação. O homem não foi criado para fazer o que ele anda fazendo. Ele foi criado para fazer outras coisas que diz respeito à sua comunhão com seu Criador, sua submissão ao Criador, para cumprir o desígnio da sua criação, a razão da sua existência, que é o motivo que faz ele ficar feliz. E ele está triste porque ele fugiu, distanciou deste propósito. O segundo direito de Cristo é que ele também é sustentador, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não é somente criar. Uma coisa é criar, a outra coisa é sustentar. Jesus é tanto criador quanto sustentador. A primeira dá a partida, mas a segunda garante a manutenção. A segunda sustentação é tão importante como a primeira e tão grandiosa como a primeira. Considere estes fatos se você puder. Nesse exato momento, o planeta Terra está girando em torno dele mesmo, numa velocidade de mais ou menos 530 km por hora. Deste movimento surge a rotação, surge dia e noite. O movimento da rotação dá sentido, dá razão ao dia e à noite. O planeta Terra está girando em torno do Sol, ao mesmo tempo em que ele gira em torno de si mesmo. Este movimento em torno do Sol já chama translação. Numa velocidade de 100 mil km por hora, a Terra tem que completar este percurso em 12 meses. É deste movimento que surgem as 4 estações do ano. A Via Láctea, vamos ampliar agora o conceito, saindo do sistema solar para toda a Via Láctea, está girando em torno de si mesma a uma velocidade de 218 km por segundo, ou seja, 784.800 km por hora. Ela vai gastar 200 milhões de anos para completar uma volta em torno do seu eixo imaginário. Tal é o tamanho dela. Toda essa movimentação acontece o tempo todo, mas você não pode perceber, devido às enormes dimensões do universo. Mas é como se fosse um relógio, um grande, um imenso, um enorme relógio, perfeitamente ajustado, tudo trabalhando perfeitamente. A engrenagem é perfeita, o movimento é perfeito, a sincronia é perfeita. Se houvesse qualquer um probleminha, se entrar um grão de areia nessa engrenagem, o mundo desintegra, o universo desintegra. Os moradores do planeta Terra, com tudo que está sobre o planeta Terra, casas, prédios, mares, montanhas, seriam lançados no espaço. Mas a sincronia é perfeita.
Quantos milhares de anos este mundo não está girando em torno desses eixos imaginários, dessas engrenagens imaginárias, sob que energia, de onde vem a fonte dessa energia, o poder que faz tudo movimentar perfeitamente. Somando a tudo isso, o Senhor Jesus continua fazendo as pequenas sementes germinarem, a chuva cair, os ventos assoprarem. Ele continua alimentando os pastos, cuidando dos animais do campo, mantendo pontualmente a conta de todos os fios de cabelos da nossa cabeça, para um dia retorná-lo para nós de volta, fazendo o nosso coração bater sem parar. Esse é o direito que ele tem de ser reconhecido como sustentador de todas as coisas. Os 2 primeiros direitos só seriam suficientes para nós passarmos a eternidade inteira dizendo glória ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, entra, a casa é tua, o Senhor é dono de tudo. Nós somos aqui moradores, nós somos apenas inquilinos. Aliás, nem inquilinos não pagamos nada, né? Nós somos beneficiários absolutos de tudo isso. Vamos colocar obstáculo para o Senhor entrar na sua casa? Mas temos um terceiro direito, que é o que tem a ver com a celebração desta noite. É o direito de Cristo como Redentor. Esse mesmo Jesus que fez o universo, criou todas as coisas, tem o poder para sustentar todo esse complexo universal, sendo o criador da mente humana, capaz de codificar raciocínios, de engendrar planos, de formular projetos eternos, de guardar, acumular, absorver todas as informações do universo de uma só vez, sendo o Rei da Glória, adorado pelos anjos, pelos querubins, serafins, por toda a criatura vivente, sendo projetista e criador de tudo. Foi Ele quem colocou lá no seio da terra, lá no fundo da terra, as pedras de diamante, de safira, de esmeralda, o ouro, as reservas petrolíferas do planeta que serviriam para nosso conforto. Ele preparou tudo, preparou o que estava em cima, o que está na terra, o que está abaixo da terra, tudo. A Bíblia diz que sendo Ele tudo isso, a Bíblia diz que sendo rico, fez-se pobre para se tornar o nosso Redentor. Nasceu em Belém de uma família pobre, foi sustentado pelo salário mínimo de um carpinteiro, viveu numa casa simples, nunca ostentou riquezas, usava barcos e jumentos emprestados, dormiu no relento, porque não tinha onde reclinar sua cabeça. Ao morrer, precisou de uma sepultura emprestada. Jesus trocou o céu, a glória, o esplendor, a adoração, o conforto celestial, pela palha, pelo feno e pela cruz. Os evangelhos narram o nascimento de Jesus da Virgem Maria, relatam os seus milagres e registram os seus maravilhosos ensinos. Mas o coração do evangelho mesmo é a cruz. Para que Jesus se tornasse o nosso Redentor, Ele precisava enfrentar a morte de cruz. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5,15. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5,21. A Bíblia diz: todos quantos o receberam. A maior parte não recebeu, a maioria, quase que absoluta, não recebeu. Mas a Bíblia diz: todos quanto receberam. É aqui que o mundo divide em duas partes. Não precisa dividir o mundo em grupos étnicos, culturas, línguas, raças. Não. O mundo está dividido entre aqueles que o receberam e aqueles que não o receberam. Agora eu dou graças a Deus com vocês hoje,
porque nós participamos do grupo daqueles que o receberam. Nós o recebemos. E que dia feliz, e que noite gloriosa, e que momento precioso foi aquele quando Deus abriu o nosso coração para receber o Senhor Jesus Cristo. Se nós tivéssemos fechado a porta aquele dia para o príncipe da glória, para o Senhor dos senhores, se nós tivéssemos fechado a porta para o príncipe da nossa salvação, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem esperança no mundo, nós estávamos sem Deus, nós estávamos sem fé, nós estávamos sem céu. Graças a Deus que algo aconteceu, a misericórdia de Deus veio sobre nós, e o nosso coração impenitente e rebelde acabou cedendo um lugarzinho para Ele, e não precisou oferecer muito não, porque a gente nem sabia o que era que estava fazendo, mas a gente só disse: Senhor, eu preciso de Ti. Jesus disse: eu vou entrar nesse cantinho que você abriu aí. E Ele entrou e começou a tomar conta da casa, e hoje estamos aqui para dizer: Jesus, toma, a casa inteira é Tua, tudo é Teu, Senhor. Para o Senhor vivemos, existimos, movemos. O Senhor é a nossa vida, a nossa esperança, a nossa paz, nossa alegria. Se estamos reconciliados com Deus, é porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Mas Jesus continua sendo rejeitado pela maioria, pelo mundo, na sua quase totalidade. E este é o fator que faz toda a diferença. Quem tem Ele, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Graças a Deus que quando nós dissemos: Jesus, o Senhor tem um lugar na minha casa, entra. Jesus também disse para nós: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês agora. Assim como vocês me receberam em vossas casas, eu receberei vocês na casa do Pai. Jesus nunca pede mais do que Ele dá, Ele sempre dá mais do que Ele pede. Em palavras mais simples, Jesus sempre vai dar mais do que Ele pede. Quando Ele diz assim: dá-me o teu coração, é porque Ele quer te dar o céu de glória. Quando Ele diz assim: que teus olhos observem a minha lei, porque Ele quer te iluminar com o conhecimento da eternidade. Se Ele te pede para andar 1 metro, é porque Ele tem uma estrada eterna para te oferecer, de vitória e de bênçãos. Veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que aconteceu, é isso que somos. A palavra de Deus está garantindo: somos filhos de Deus. Saímos da classificação de criatura apenas. Somos criaturas, mas somos mais do que criaturas, somos filhos. Saímos dessa classificação para o universo, o âmbito de pertencer à família, não apenas à multidão, mas ser filho da casa, ser filho de Deus. E é por isso que nós vamos hoje receber o pão e o vinho. Naquele dia o Senhor reuniu aqueles que Ele mais amava. Aliás, Ele ama a todos, mas mais estavam com Ele, mais queriam estar com Ele. Ele reuniu aqueles que tinham deixado tudo para segui-lo. Ele multiplicou o pão para as multidões, mas Ele não fez a ceia em cima de um monte. Ele celebrou a ceia num cenáculo fechado, para que aquele dia fosse só dele e dos seus mais queridos, mais próximos, mais dedicados, mais entregues. Ainda que eles ainda não eram perfeitos, mas eles eram aqueles que mais se aproximaram. E Jesus reuniu com eles
ao redor da mesa e disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Esperei por esse dia, eu queria estar com vocês. E neste mesmo encontro, Jesus disse: não beberemos mais juntos este vinho, mas nós beberemos ele de novo no reino de meu Pai. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Jesus, Senhor nosso e Deus nosso, Tu és grandioso em graça, em misericórdia e bondade. Nós nos maravilhamos diante do Senhor ao contemplar, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor perfeito, a Tua sabedoria, a maneira como o Senhor nos atrai, nos traz para perto de Si. Obrigado, Jesus, que nos comprou com Teu sangue, que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Obrigado, Senhor, que nos deste um coração capaz de abrir a porta, de ceder um lugar para o Senhor. E agora nós estamos desfrutando da Tua morada santa em nosso coração. Louvamos o Teu nome, Senhor, pela vida de todos os irmãos que invocam o Teu nome ao redor deste planeta Terra. Que o Senhor possa abençoar a todos igualmente. O Senhor possa ir de encontro aos necessitados, aos que sofrem, aos que têm dores, aos que sentem sós. Que o Senhor possa preencher o vazio do coração, da alma. O Senhor possa trazer cura e restauração a cada um de meus irmãos. Nós oramos te adorando neste momento, porque estamos diante de uma celebração gloriosa, única e singular, onde a mesa foi colocada e nós nos assentamos a ela ao redor da Sua presença para te contemplar e te adorar. Obrigado, Jesus, fica conosco todos os dias da nossa vida. Nos mantém, Senhor, em Tuas mãos poderosas. Nos guarda. Hoje e sempre te pedimos e te louvamos. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Digno é o Senhor nosso Deus. Aleluia.